Eu conheço muito bem o Pegoraro, tem muita personalidade, né? E é um cara que, apesar de toda a sua dedicação no dia a dia, no treinamento, é um cara que se cobra muito, mas é isso que ele falou, cara. Entendeu? Isso que ele falou, por exemplo, não tomou gol, mas e aí? Não acertou um cruzamento, você viu que ele falou? Não acertou um cruzamento, O Tigrão estava falando isso durante o segundo tempo todo, né? Que os laterais do Guarani estavam cansados, não conseguiam executar, e ele faz uma substituição para que essa bola passe ali na área e você tenha duas opções, né? Povoar um pouco mais o setor, mas a bola não chega, é complicado, né? Não tem um cruzamento, não é que não acertou o cruzamento, Pegorari, é que a bola não chegou com qualidade para que fosse executado esses cruzamentos. Então, o que está faltando, Edu, é aquele algo mais. Sabe por quê? Porque a gente... Eu falava muito isso quando jogava, e até em situações parecidas como essa, que o Guarani vive hoje, e que é preocupante, e que é dramática, a gente pode dizer isso. Eu estava agora aqui, o Tigrão estava falando, o Pegoraro estava fazendo umas contas aqui. Não está fácil para o Guarani, não, cara. Para o Guarani faltam 10 rodadas, né? E o Guarani está com 25 pontos. Tá muito longe. Tá muito longe, é complicado. Ah, mas o Guarani tem um jogo a menos, né? Por isso que eu tô falando que faltam 10 rodadas. Tem um jogo a menos com pontos perdidos ele chega a 28. Mas ele com 28 ele não alcança, ele continua em último, porque o Ituano tem 8 vitórias e o Guarani tem apenas 6. Então se ele vence o Botafogo, ele vai a 28, mas ele fica na última colocação. E também tem um outro detalhe, você vê a Chapecoense que estava dentro da zona de rebaixamento, já está com 34. Já passou, inclusive, a Ponte, Botafogo, Paysandu, já está lá em cima. Esses times de baixo também estão começando a se movimentar. Então, o Guarani precisa de algo mais. Foi bom aquela arrancada no início do segundo turno, foi ótimo. Deu um respiro, né? Deu uma esperança ao torcedor, claro que deu. Mas cadê? Parece que desligou da tomada, fica andando de lado, perde fora e empata em casa. Não vai sair dessa situação. E o Pegorari foi muito incisivo em dizer, olha, nós temos que chamar a responsabilidade, né? Olha, nós temos que fazer o algo mais. Sabe por quê, Edu? Porque o 100%, hoje, eu vou dar o exemplo do Avaí. O Avaí também deu 100%. Então, se você não der 120, 130, 150, você não vai conseguir ganhar o jogo. Por isso que aí o jogo fica equilibrado, o time do Avaí é um time experiente, né? Até para bater lateral, os caras estavam demorando. O goleiro demorava, caía, fazia cera, né? Escanteio, o cara demorava 2 horas para ir lá fazer a cobrança. E é isso, é um time experiente que veio para não perder. O Avaí veio para Campinas, olha, não vamos perder. Se der para ganhar, ok, mas não vamos perder. Foi essa a estratégia do Avaí. E deu muito certo. Tentou uma hora ou outra ali com as jogadas de perigo, mas em momento algum nós vimos o Avaí em cima do Guarani pressionando, não. Veio se defendendo, tentando neutralizar as jogadas do Guarani, que estavam muito previsíveis e fácil de serem marcadas. E aí, cara, com um time experiente, o Henderson, que é um baita de um treinador, organizou, fechou as linhas, agrupou, né, os blocos bem próximos um do outro, dificulta demais, não tem como. Aí não tem como cruzar, não tem como chegar, não tem como triangular, não tem nem como finalizar de fora da área, que é um dos fortes do Guarani nesse segundo turno. Por quê? Porque está muito próximo, está bem agrupado. Então, eu acho que faltou um pouquinho de agressividade ao Guarani e a intensidade, né? E o Alan Al ter a visão que alguns jogadores cansaram e ele deveria ter mexido um pouco antes para que ele pudesse tentar alguma coisa além daquilo que foi executado. Meu queridíssimo Edu Pinheiro.